No mundo acelerado da logística, a eficiência é fundamental. Cada movimento conta. Cada erro custa tempo e dinheiro. É aqui que entra o Poka-Yoke. Poka-Yoke é uma metodologia poderosa que pode melhorar significativamente as operações do seu armazém. Trata-se de prevenir erros antes que aconteçam. Imagine um armazém onde os erros são minimizados e os processos fluem sem problemas. Essa é a promessa do Poka-Yoke. Este vídeo irá guiá-lo pelo conceito de Poka-Yoke e sua aplicação em um ambiente de armazém. Exploraremos suas origens, benefícios e os diferentes tipos que você pode implementar. No final, você terá uma compreensão clara de como usar o Poka-Yoke para otimizar as operações do seu armazém. Prepare-se para desbloquear um novo nível de eficiência e precisão. O termo Poka-Yoke pode parecer um pouco estranho no início, mas seu significado é simples e poderoso. Traduz-se em a prova de erros ou a prova de falhas. O conceito se originou no Japão, no sistema Toyota de produção. Shigeo Shingo, um engenheiro industrial da Toyota, desenvolveu essa metodologia na década de 1960. Seu objetivo era eliminar defeitos no processo de fabricação. Shingo acreditava que o erro humano é inevitável, mas que os sistemas podem ser projetados para evitar que esses erros se tornem defeitos. Essa filosofia levou à criação das técnicas de Poka-Yoke. Essas técnicas rapidamente ganharam popularidade em vários setores. Eles são agora amplamente utilizados na manufatura, saúde e, claro, logística. O Poka-Yoke oferece uma gama de benefícios para armazéns. Ao prevenir erros, você pode melhorar significativamente a precisão de suas operações. Isso significa menos erros de pedido, menos erros de envio e clientes mais satisfeitos. A eficiência também aumenta com o Poka-Yoke. Quando os processos são simplificados e livres de erros, as coisas andam mais rápido. Isso leva a prazos de entrega mais curtos, gerenciamento de estoque aprimorado e aumento da produtividade geral. A redução de custos é outra vantagem importante. Os erros podem ser caros, resultando em desperdício de materiais, retrabalho e devoluções. Ao implementar o Poka-Yoke, você pode minimizar esses custos e melhorar seus resultados. Vejamos um exemplo simples de Poka-Yoke em um armazém. Imagine uma estação de separação onde os trabalhadores pegam itens das prateleiras para atender pedidos. Um erro comum é pegar o item errado devido a embalagens ou SKUs semelhantes. Uma solução Poka-Yoke simples pode ser usar um sistema de luz. Cada local de coleta pode ter uma luz que acende quando o trabalhador escaneia o item correto. Se o item errado for escaneado, a luz não acenderá, alertando o trabalhador sobre o erro. Este sistema simples evita erros de coleta e garante a precisão do pedido. Este é apenas um exemplo de como o Poka-Yoke pode ser aplicado em um armazém. As possibilidades são infinitas e os benefícios são significativos. Seção 5. Métodos de prevenção. Interrompendo os erros antes que eles ocorram. Os métodos Poka-Yoke são normalmente classificados em 4 tipos: prevenção, detecção, valor fixo e etapa de movimento. Os métodos de prevenção são projetados para eliminar completamente a possibilidade de um erro. Eles se concentram em projetar processos e locais de trabalho de forma que seja impossível ou muito difícil cometer um erro. Por exemplo, usar conectores que só podem ser conectados de uma maneira evita conexões incorretas. Outro exemplo é a codificação por cores de peças ou ferramentas para evitar confusão. Ao incorporar esses elementos de design, você pode evitar que erros aconteçam em primeiro lugar. Seção 6. Métodos de detecção. Detectando erros em tempo real.
Os métodos de detecção, por outro lado, concentram-se na detecção de erros à medida que ocorrem. Esses métodos contam com sensores, alarmes e outros dispositivos para identificar imediatamente quaisquer desvios do processo padrão. Por exemplo, um sensor em uma correia transportadora pode detectar se um item foi colocado incorretamente. Um alarme pode soar se a temperatura de uma máquina exceder um determinado limite. Ao detectar erros em tempo real, você pode tomar medidas corretivas imediatamente e evitar mais problemas. Seção 7. Métodos de valor fixo, garantindo consistência e precisão. Os métodos de valor fixo garantem que uma tarefa específica seja sempre executada com os mesmos valores ou parâmetros. Isso é particularmente útil para tarefas que exigem consistência e precisão. Por exemplo, usar um gabarito ou dispositivo para segurar uma peça no lugar durante a montagem garante que a peça esteja sempre posicionada corretamente. Outro exemplo é o uso de chaves de torque pré-definidas para apertar os parafusos com a especificação correta. Seção 8. Métodos de etapa de movimento, guiando o fluxo do processo. Os métodos de etapa de movimento usam pistas visuais ou guias físicas para garantir que as etapas corretas sejam seguidas em um processo. Isso pode envolver o uso de listas de verificação, instruções passo a passo ou até mesmo marcações no chão para orientar o fluxo de materiais ou pessoas. Por exemplo, em um armazém, você pode usar marcações no chão para designar diferentes áreas para recebimento, armazenamento e expedição. Isso ajuda a evitar confusão e garante que os itens sejam movidos para os locais corretos. Seção 9. Implementando Poka-Yoke. Um guia, passo a passo. Implementar o Poka-Yoke em seu armazém envolve algumas etapas importantes. Primeiro, identifique as áreas onde os erros são mais prováveis de ocorrer. Isso pode envolver a análise de dados sobre taxas de erro, observação de processos e conversa com os trabalhadores. Depois de identificar as áreas problemáticas, você precisa determinar a causa raiz dos erros. Por que esses erros estão acontecendo? Em seguida, faça um brainstorming de possíveis soluções Poka-Yoke. É aqui que entra a criatividade. Pense em como você pode projetar processos, ferramentas ou o local de trabalho para prevenir ou detectar erros. Depois de implementar uma solução, é importante monitorar sua eficácia. Está realmente reduzindo erros? Existem consequências não intencionais? Seção 10. Promovendo uma cultura de prevenção de erros. Implementar o Poka-Yoke não se resume a implementar ferramentas ou técnicas específicas. Trata-se de criar uma cultura de prevenção de erros. Isso significa encorajar os trabalhadores a identificar erros potenciais e sugerir melhorias. Trata-se de criar um ambiente onde os erros sejam vistos como oportunidades de aprendizado e melhoria, não como falhas. A comunicação aberta é crucial. Incentive os trabalhadores a relatar erros sem medo de culpa. Reconheça e recompense os funcionários que identificam erros e sugerem melhorias. Seção 11. Conclusão: Poka-Yoke para um armazém mais eficiente. Poka-Yoke é uma metodologia poderosa que pode transformar as operações do seu armazém. Ao implementar o Poka-Yoke, você pode prevenir erros, melhorar a precisão, aumentar a eficiência e reduzir custos. Lembre-se, o objetivo não é eliminar completamente todos os erros. Isso é impossível. O objetivo é criar um sistema que torne muito mais difícil a ocorrência de erros e mais fácil detectá-los e corrigi-los quando ocorrem. Abrace os princípios do Poka-Yoke e veja as operações do seu armazém atingirem novos patamares de eficiência e precisão.